Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos falar um pouquinho desse texto aqui. Vamos começar nesse, vamos ver até onde o Senhor vai permitir hoje. Diz assim, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de reconciliação. Então talvez você já se perguntou, mas será que Deus tem um ministério para mim? Será que Deus tem algo para a minha vida? Tem. Ministério da reconciliação. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Ah, não, meu chamado é ser pastor. Não tem isso na Bíblia dessa forma. Ah, meu chamado é ser apóstolo. Não tem. Quando a Bíblia fala dos 5 dons, que é chamado, hoje, categoricamente, o pessoal fala que é 5 dons ministeriais, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, que está lá em Efésios 4, versículo 11. Lá não diz que Deus chamou pessoas, Ele deu essas pessoas para a igreja. Lá diz que Deus deu essas pessoas para a igreja. Ele deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e uns para mestres. Então ele deu. Essas pessoas, elas foram dadas para a igreja. Deus nunca deu uma igreja para pastor. Compreenderam? Nunca foi o contrário. Deus sempre deu os pastores, os evangelistas, os apóstolos, os profetas para a igreja. Eles são os garçons da igreja. Por isso que Jesus falou, ó, o maior entre vós seja o que vos sirva. Se em algum momento eu achar que eu tenho um cargo aqui, eu destruí todo o trabalho. Eu tenho um encargo, não um cargo. Compreende a diferença do cargo e do encargo? Porque quando a pessoa numa igreja acha que ela tem um cargo, ela vai ficar arrogante, soberba, achando que ela é melhor do que os outros. Ela vai começar a achar que o papel dela é o mais importante. Não existe. Qualquer órgão do nosso corpo tem o seu valor. É terrível não ter qualquer órgão não funcionando. Todos eles têm o seu valor. Inclusive aqueles que a gente acha que tem menos expressão, fique sem para ver. É horrível. Então todos, tirando o cabeça, quem é o cabeça? Cristo. Tirou cabeça, o restante tudo é membro. Tirou cabeça, todos são membro. Consegue entender isso? É claro para vocês isso, queridos? Entrou isso no coração de vocês? Tirou cabeça, todos são o quê? São membros do corpo. Então, não, mas eu sou o tecladista da igreja. Grande coisa. Ele é um garçom que serve o Senhor. Hoje ele está tecladista. Mas o chamado dele é amar a Deus e servir pessoas. Se perder isso, estragou tudo. Ah, mas eu sou o pastor. Grande coisa. Meu papel aqui é servi-los como pastor. Servi-los. Com esse dom que Deus me deu, eu sou um garçom aqui, servindo vocês como pastor. Se eu pensar alguma coisa a mais do que isso, eu estraguei tudo o que Deus fez. Meu papel é amar a Deus e servir pessoas. Se eu não estiver servindo pessoas, eu não sirvo. Quem não serve, não serve. Consegue entender isso? É isso que é cristianismo. É isso que hoje complicou-se muito por causa dessa influência romana que ficou há 2000 anos e criou um sistema clerical. Aí dá a impressão que a igreja é uma catedral e o povo todo tem os seus cargos. O cargo maior, os cargos como se fosse uma empresa, um presidente, os diretores, o gerente e depois os peão lá embaixo. Gente, não é assim. Aquele que tem dons que parecem mais notórios, o trabalho dele é simplesmente que a bacia dele aumentou. A toalha dele aumentou para secar o pé do povo. Só isso. Se todos nós vivermos isso, a gente acaba a concorrência, acaba alguém se sentir melhor, ou se sentir assim, ou intocável. Ai, pastor foi limpar o banheiro. Grande coisa, que privilégio. Ah, o pastor foi servir o cafezinho. Mas, gente, nós temos que todos sermos servos uns dos outros. Então, os grupos pequenos é para isso. Para que a gente possa viver uma vida simples. E a gente poder servir uns aos outros. Facilitando, sendo esses agentes de reconciliação. Eu e você fomos chamados para sermos agentes de reconciliação. Nós não fomos chamados para ser músico. Ninguém foi chamado para isso, não tem chamado para isso. A pessoa desenvolve e serve a Deus com o seu talento. Mas o nosso chamado é amar a Deus e servir pessoas.
Agora eu estou aqui pregando, então eu estou servindo como um pregador. Eu estou aqui servindo como alguém que troca música. Estou aqui servindo como alguém que toca, que ministra. Estou ali servindo nessa área. Mas o nosso chamado é amar a Deus e servir pessoas. Isso, quando a gente entende isso, então nós entendemos o nosso ministério da reconciliação. Compreende? Então, o nosso trabalho é ser esses agentes de quem? Somos agentes de quem? De quem? De Deus. Nós somos agentes de Deus. Somos agentes de quem? De Deus. Então, eu não sou agente dos Estados Unidos. Eu não sou embaixador da Itália. Eu não sou embaixador do Brasil. Você é embaixador do céu. Você representa o céu. Olha que privilégio. Você representa Deus aqui na terra. Então, ninguém vê Deus, mas as pessoas veem você. Então, se elas olharem para você e você exalar Jesus, você exalar o bom perfume, você o tempo inteiro está solícito, se ama, você é uma ponte para reconciliar pessoas, as pessoas podem enxergar Deus através de você. Aí você começa a se tornar a expressão viva do amor de Deus aqui na terra. Porque as pessoas não enxergam Deus, elas enxergam eu e você. Então, se eu e você estivermos cheios de Deus, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está cheio de Deus, você exala Deus. Amém? Tem em Lucas 9, no versículo 17, não precisa se abrir lá, mas só para você ficar com esse texto também. Jesus envia no capítulo 10 de Lucas, né? Ele envia os discípulos 2 a 2 fazer evangelismo, irem de casa em casa e abençoar as pessoas com paz, abençoar as pessoas nas suas necessidades, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar o reino de Deus. Ele anuncia. Aí no versículo 17, quando eles retornam dessa missão, a Bíblia diz assim, numa versão fala assim, que eles voltaram possuídos de alegria. Você já viu alguém possuído de alegria? Você já viu alguém possuído de alegria? Eu já vi gente possuída de fofoca, possuído de queixa, possuído de cara feia, e alguns até possuídos de demônio. Eu já vi gente possuída de um monte de besteira, de ciúme, de raiva. Já vi gente possuída de nervosismo, de ansiedade. Mas gente possuída de alegria, será que contagia? Hã? Sim ou não? Já imaginou você o dia inteiro se passar por vários, o cara, nossa, que alegria, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Aí outro no elevador, outro alegre, outro no trabalho, outro no trânsito, o cara fecha o cara no trânsito, ele, vai em paz, Deus te abençoe. Faz isso? Dirigir em metrópole, quem já dirigiu em cidade grande sabe como é. É o tempo inteiro esses estresses, né? Nós estávamos essa semana no Rio, São Paulo, andando só, e eu decidi dessa vez de carro, porque a gente tinha que ir em muitos lugares. Gente, é um desafio em alguns momentos. Os caras fazem caca e você poder olhar assim e dizer assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque cada um dá o que tem. Mas se nós somos os embaixadores, somos os representantes do céu, primeira coisa que nós precisamos é ser o quê? Ser uma inspiração aqui na terra. Pessoas olharem para nós e dizem, esse cara me inspira. Essa pessoa me inspira. Então, pergunte para você mesmo. Será que tem gente que quer me imitar? Não, não me imite a mim, irmão. Imite a Cristo. Não, tem que imitar você sim, a Bíblia diz. Paulo fala, sede meus imitadores. É uma responsabilidade. Como eu sou de Cristo. As pessoas, não olhe para mim não, olhe para Deus. Não, eles vão olhar para vocês, não enxergam Deus. Eles enxergam você. Eles enxergam como que você trata a esposa. Como que você fecha a porta do carro, eles enxergam você, como que você age na sociedade, como que você paga suas contas, como que você educa seus filhos, eles enxergam você. Como que você cuida do seu corpo, como que você cuida das suas responsabilidades, eles enxergam você. Então, procuro sempre trazer uma palavra bem objetiva e simples, para que ninguém saia confuso do culto. Eu não entendi o que o pastor quis dizer, não. Você vai sair daqui bem esclarecido. O que é ser uma inspiração, o que é ser um agente de reconciliação. Amém? Então vamos continuar o versículo. Isso é o versículo 18. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo,
a saber que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas culpas, suas transgressões. Então não olhe para os pecados das pessoas. O que ele está ensinando aqui? Olhe para a pessoa. Por que surge muito conflito entre pessoas dentro do mesmo lar, dentro da casa? Porque as pessoas ficam se implicando demais com o erro da pessoa. Ame a pessoa, não o erro dela. Quando você começa a amar a pessoa condicionando, você está se colocando numa posição superior a Deus. Porque Deus, Ele nos ama do jeito que nós somos. Nós só precisamos receber o amor dEle, aí esse amor nos transforma. A mesma coisa é com as pessoas. Se eu começar a amar as pessoas, impondo condições, em vez de eu atraí-las, reconciliar elas com Deus, que é a fonte de toda a vida, eu vou afastar as pessoas. Por isso eu preciso amar a pessoa, não o cigarro dela, a cocaína dela, a maconha dela, a cachaça dela, o adultério dela, a mentira dela. Eu não preciso amar o pecado dela. Eu tenho que amar a pessoa. E ela vai perceber se ela é amada de verdade. Pessoas vão entrar aqui de tudo quanto é tipo de situação que você possa imaginar. Já tivemos gente aqui de vários tipos de categorias que a sociedade vai categorizando. Se ela se sentir incluída e não excluída, ela vai voltar. E você não precisa dizer, você é bem-vinda. Não precisa falar isso. Pode falar, deve falar. Mas a pessoa percebe no teu olhar se ela é bem-vinda naquele ambiente. Ela percebe na maneira que você abraça, na maneira que você cumprimenta, na maneira que você olha para as pessoas. Por isso que o amor, a Bíblia diz que cobre multidão de pecados. Ah, mas aquela pessoa... Lembra da mulher adulta? Vocês lembram dessa cena em João 9? Que todo mundo lá na lei, que estavam transicionando da lei para a graça, porque a graça ainda estava viva ali, a graça ainda não tinha ido para a cruz. Porque graça não é uma doutrina. Graça não é uma ideologia, graça não é uma filosofia, graça é uma pessoa, chama-se Jesus, e a graça ainda estava ali encarnada, andando na terra, né, que nem nós, a graça ainda estava ali fazendo o nosso papel de hoje, que é Jesus. E aí os religiosos, os bambambãs, os caras que entendiam de lei, pegaram em flagrante adultério uma mulher, e disseram, agora nós vamos pegar o mestre. Agora nós vamos pegar a graça. E chegaram para a graça, que é Jesus. Olha, na lei de Moisés está escrito, quando uma pessoa é pega em flagrante adultério, tem que apedrejar. E você o que diz? Jesus olhou, ficou escrevendo no chão, fica imaginando a cena, né? Eu gosto de imaginar a cena, né? Jesus ali bem tranquilão, que nem os gaúchos, bem faceiro, no chão ali, sossegado, ele olhou, olha... Olhou. Quem não tem pecado aí? Pode começar a tirar a primeira pedra. Já pensou? Aquilo deve ter dado um desespero naquele povo, né? Aí a Bíblia diz que começaram a sair, pelos mais velhos começaram a sair. Os mais velhos logo perceberam, eu tenho uma fila, eu tenho uma caçamba de pecado a vida inteira, fiz um monte de caca. E começaram a se retirar, um a um. Saiu todo mundo que queria apedrejar, saiu do redor da mulher. Aí Jesus olhou para a mulher, ué, cadê aquele povo que estava te acusando? Que estava criticando isso de você, daquilo? Cadê essas pessoas? E aí que tinham saído todo mundo. Aí Jesus olha para ela. Só vai e não peques mais. Pronto. Você errou até aqui? Teu passado foi terrível? Vamos apagar, vamos passar uma borracha nisso aqui. Comece a viver uma outra vida a partir de hoje. Jesus ofereceu para ela uma oportunidade de viver em novidade de vida. Mas a graça estava ali, que é uma pessoa. Então, ele já reconciliou. Depois da morte, a Bíblia diz que foi consumado. Então, todos os meus pecados, todos os seus pecados, passado, presente e futuro, já estão perdoados. Ele não vai perdoar, ele já perdoou. Você só precisa receber. É um presente. Imagina eu chegar aqui para você com um iPhone 14, acho que é o último agora, é o 14? Ou é o 15? Não sei se já chegou no 15. É o 14. Chegar com o iPhone 14, que é o sonho de quem quer uma máquina boa para usar. Chegar, presente para você. Eu vou orar. Vou orar, gente, para ver se é de Deus. Vou pensar. Daqui um mês te respondo se eu quero ser presente ou não. Você faria isso?
Ninguém, em sã consciência, faria um negócio desse. Todo mundo, meu Deus ouviu minhas orações. O cara ia pular de alegre, porque recebeu apenas um aparelhinho. Agora imagina você recebeu perdão dos seus pecados. Ele já reconciliou todo mundo. Então aquele bandido, Deus já reconciliou. Aquele adulto já foi reconciliado. Aquele que está querendo se divorciar, já foi reconciliado. Aquele que está querendo matar não sei quem, já foi reconciliado. O que ele precisa? Receber a graça. Receber esse perdão. A hora que ele recebe isso, ele começa a ser transformado de dentro para fora. Ele não consegue mudar. Ele não consegue. Ninguém consegue mudar de vida. Quem muda é Deus em nós. Não é nós em Deus, é Ele em nós. Quando eu coloco Ele na minha vida, eu recebo Ele, recebo a graça, que é uma pessoa que é Jesus, recebo o perdão, a transformação começa. Você começa a ficar estragado por pecado. Você não precisa lutar contra o pecado. É o pecado que fica lutando para te chamar a atenção. E você vai olhar para ele vai cada dia ficando mais fraco. Por quê? Porque a graça sempre é maior. Porque Ele já te reconciliou. Como diz aqui, Ele já estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. Não colocando lá um abaixo-assinado da sua lista de pecados. Ele já perdoou os seus pecados. Você só precisa crer. No momento que você crê, começa metabolicamente uma transformação de dentro para fora. Você começa a se sentir assim diferente. Uma paz te invade. Porque a graça, que é Jesus, Ele é a própria paz. Porque a pessoa às vezes diz assim, eu estou sem paz. Então está faltando ter mais de Jesus, porque Ele é a paz. Ele não dá paz, Ele é a própria paz. Ele não dá alegria, Ele é a própria alegria. Ele não dá abundância, Ele é a própria abundância. Quando você tem Ele, você tem tudo. Quando você tem Ele, você é pleno, você é completo. Amém? Isso é uma revolução quando a gente consegue entender e tem essa revelação. Então a minha oração é que Deus crie uma clareza no seu coração hoje sobre isso. Você que está online, vocês que estão aqui presencialmente. E aí o que diz depois da vírgula? E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou. Ai Deus, mas isso é um risco. É um risco. Mas Ele nos confiou. Se Ele nos confiou, eu vou abraçar. E aí o versículo 20. De sorte que agora que Ele já nos reconciliou, não estava imputando nossos pecados, nos deu esse ministério. Então no versículo 20 ele define o nosso propósito, a nossa chamada. De sorte que somos o quê? Embaixadores, em nome de Cristo. É como se Deus, diz o texto aqui, estou falando para vocês o que está escrito aqui, para quem está acompanhando. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Para fazer o quê? Qual que é a exortação que é para fazer? Pare de fumar, pare de beber, pare de adulterar. É isso que diz o texto? Não. Diz o texto, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A chave é a pessoa se reconciliar com Deus. Aí ela deixa a droga, aí ela deixa o adultério, aí ela deixa a raiva. Se ela se reconcilia com Deus, ela tem força para deixar qualquer porcaria. Não tem nenhuma porcaria nessa terra, nenhum lixo de pecado que vai ser maior do que a graça e o amor de Deus. Não tem. A graça e o amor de Deus é do tamanho do vazio do ser humano. No momento que ele se abre para Deus, ele se abre para o Senhor, ele preenche. Você lembra da mulher samaritana? Não sei quantos lembram dessa história. Está lá em João 4. Não vou ler todo o texto porque são muitos versículos, mas eu quero rapidamente fazer você lembrar dessa história. Era meio-dia, Jesus vai para um poço. Para aquela época era normal todo mundo ir num poço beber água. E tinha um poço chamado lá Poço de Jacó. E a mulher samaritana, deixa eu só dar um pano de fundo para vocês. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Os judeus eram uma religião mais elitizada da época, a mais certa, a mais correta que existia no entendimento dos religiosos. Os samaritanos era uma coisa mais vulgar, mais baixa, de baixo escalão, era olhado. Eles já eram... Olha só o comparativo deles. Essa mulher vai ao meio-dia. Por quê? Porque ela era uma mulher vulgar. Era uma mulher que vivia de relacionamentos errados. Ela tinha tido 5 maridos até ali. Estava vivendo com o 6º, que não era seu esposo. Olha só. Há 2000 anos atrás, uma mulher que já teve 5 casamentos. O 6º nem era casado ainda. Estava vivendo junto.
como é que ela era vista hoje? Uma mulher nesse estado hoje é vista como? Uma mulher muito problemática. Não é assim? Agora imagina 2000 anos. Como é que essa mulher era vista? Que mulher desprezada. Que mulher rejeitada por tudo e por todos. Tanto é que ela foi, quem já foi para Israel sabe, o sol naqueles desertos é muito forte. Ela foi ao meio-dia, porque é o horário que ninguém vai no poço beber água. Ninguém vai no horário desse beber água. Ela vai nesse horário tomar água, porque ninguém vai me ver. Porque todo mundo ficava, lá vai que roda a bolsa, lá vai não sei o quê, lá vai aquela sem vergonha. Quanta coisa essa mulher não deve ter ouvido. Ela vai nesse horário. E qual é o horário que Jesus vai também? Vai nesse horário. Porque Jesus é aquele que está sempre reconciliando, sempre aproximando pessoas. Jesus vai lá e pede água para ela. Dá-me água para beber. Dela, quê? Você? Você que é daquela igreja, está conversando comigo aqui na rua, você que é não sei do que. Ela começa a indagar, mas você que é judeu, você, porque eles não se davam, os samaritanos e o judeu. E sem contar que naquela cultura, ainda hoje, a mulher tem menos valor, em vários lugares lá tem menos valor do que um camelo. Lá, inclusive, as que são mais fofinhas, tem muito valor. Eles dão alguns camelos para comprar, eles compram mulheres pagando com camelo. Algumas culturas lá. Você entendeu? A mulher já era desvalorizada. Já era problemática no seu relacionamento. Vulgar, religião, tudo. Era uma candidata ao fracasso. Aí o que Jesus faz? Ele é a graça. Ele é o agente de reconciliação. Ele diz assim, dá-me água de beber. Ele diz, tu me pedindo água para mim, você que é judeu? Daí Jesus, mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, você ganharia o dom da vida, você pediria o dom da vida e a água viva. E receberia essa pessoa que está aqui. Ela, mas tu é melhor que o pai, nosso pai Jacó? Ela começa a fazer comparações. Que nos deu o poço, esse poço é fundo, como é que você vai conseguir tirar a água? Daí que ele explica, e aí ela entendeu. Ela diz, então, eu vejo que tu és profeta, porque daí Jesus dá uma oportunidade para ela se arrepender. Jesus diz assim, onde que está teu marido? Ah, eu não tenho marido. Bem disseste, porque você já teve 5 e esse que você está nem é seu esposo. Mas Jesus já sabia de tudo e não estava desprezando ela. Sabia de todo o histórico dela e ele estava querendo o quê? Atrair o coração dela para a graça. Queridos, isso é ser agente de reconciliação. Aí essa mulher, então me dá dessa água. Ela pediu. O que eu e você precisamos? Só pedir. A gente não precisa fazer um monte de coisa, é só pedir. É só dizer, eu quero essa água, eu quero essa vida. Ela só precisava receber essa graça, essa abundância de graça que estava disponível para a vida dela. Que coisa linda. E aí Jesus disse, se você soubesse, você receberia o dom da vida e você receberia a pessoa que está aqui. E ela aceita, ela sai dali, vai para o vilarejo dela, ela compartilha o evangelho com tanta gente lá no vilarejo dela e traz o vilarejo inteiro para ser reconciliada também. Tem um agente de reconciliação tão forte como essa mulher? Agora olha a condição dessa mulher. Ela estava buscando satisfação. Antes dessa experiência, a Bíblia conta, o livro de João tem 9 experiências muito impactantes. A primeira é de Nicodemos. Nicodemos é uma pessoa da alta sociedade, um baita religioso, que foi ver Jesus de noite, bem tarde da noite, para não ser visto pela sociedade. Porque tinha vergonha que percebesse o que ele estava fazendo. Jesus vem e se encontra com essa mulher ao meio-dia, na hora do sol rachando, mostrando assim que para Jesus, ninguém escapa do amor dele. Para ele não existe ninguém que ele rejeite. Ele não exclui ninguém. Então, se ele não exclui ninguém, não rejeita ninguém, nós representamos ele. Isso é ser embaixador. É representar ele sem excluir ninguém, sem desprezar ninguém. Amém? É você olhar para aquele vizinho e começar a orar por ele. É você orar para aquele parente e começar a orar por ele. É você ver aqueles colegas de trabalho que estão lá descentralizados na vida, é começar a orar por eles e mostrar o amor de Jesus. Não mostre para eles o erro deles. Não condene eles, nós não temos que ficar com o dedo apontando para as pessoas. Nós temos que ser a expressão viva do amor de Deus para essas pessoas. Nós precisamos ser a graça para a vida deles. Eu e você, estando cheio da graça, constrange as pessoas, porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange.
E aí ele continua o texto dizendo assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, dizendo: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, tem um outro texto, 1 Coríntios 9, 22 a 27, que diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, queridos, esse é o nosso alvo. O que Paulo mostra aqui? Ele fez de tudo para, de alguma forma, mostrar o amor de Jesus para as pessoas. Fez de fraco com fraco, escravo com escravo, judeu para ganhar judeu. Ele, de alguma forma, ele se ajustou, se adaptou, sem perder a essência, sem perder os seus valores, para que ele pudesse reconciliar pessoas com Deus. Esse é o nosso trabalho. Então, esse é o nosso chamado. Amarmos a Deus e reconciliar pessoas com Ele. Servir as pessoas. Como que você reconcilia as pessoas? Servindo elas. Ai, como é que eu posso ganhar meus vizinhos? Descubra uma necessidade do vizinho. Descubra uma necessidade e comece a ajudar esse vizinho na sua necessidade. Ah, como é que eu ajudo meus parentes que estão tudo perdidos, estão só... Comece a descobrir necessidades. Pregue sem falar. Pregue sem falar. Anuncie o Evangelho demonstrando amor, demonstrando ações, atitudes, comportamentos que podem levar as pessoas a se interessar. E para isso eu diria assim, é a gente ser uma inspiração. É a gente ser uma atração para as pessoas, a gente ser uma simpatia para as pessoas. A gente não ser aquele cara que vive brabo, nervoso, estressado, seja lá o que for. É a gente mostrar o amor de Deus para as pessoas. Às vezes você está num caixa de supermercado. Você não sabe o que aquele caixa já passou aquele dia. Ah, mas ele tem que fazer o papel dele. Sim, isso é o salário dele, é digno receber aquele salário. Mas se você dá um elogio, se você agradece, se você dá um bom dia com amor, você pode mudar o dia daquela pessoa. Só por ter tratado ela bem. Só por ter tratado ela bem, você pode mudar o dia daquela pessoa. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, quero ler mais um texto para vocês. Portanto, rogo-vos, 16 e 17. 1 Coríntios 4, 16 e 17. Quando Paulo fala assim, portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Olha só, olha só. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel ao Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo. Por toda parte eu ensino em cada igreja. Por que ele chama a responsabilidade para ele? Porque ele sabia, eu estou vivendo o Evangelho, estou vivendo o cristianismo. Pode ser meu imitador, é isso que ele está dizendo. Olha lá em Filipenses, tem tanto texto sobre isso. 1 Coríntios ainda, no capítulo 11, versículo 1, ele também fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vos elogio, porque em tudo os lembrais de mim, e vós tendes apegado com firmeza as tradições que vos entreguei. Agora olhe Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso, eles se preocupam só com as coisas terrenas. Olha onde está uma chave aí. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, na prática, como é que nós vamos poder ser esses agentes de reconciliação? Quando nós começamos a se envolver com as pessoas. Por isso os grupos pequenos, que nós vamos dar início aí com mais intensidade daqui para frente. Já tem 4 funcionando lá em Itajaí, né? Graças a Deus. Mas nós vamos intensificar grupos agora aqui também, para que a gente possa conviver. Porque quando você convive, você se envolve. Quando você se envolve, você desenvolve.
E quando você se envolve, você começa a trabalhar para ajudar a reconciliar pessoas. E quem trabalha não fica dando trabalho. Você entendeu? As pessoas que dão mais trabalho são as pessoas que não trabalham. Que elas ficam ali o tempo inteiro, só se queixando, achando defeito, criticando. Não tem isso aqui, graças a Deus, e nem vai ter em nome de Jesus. Porque nós vamos estar sempre envolvidos em ajudar pessoas. Uma mãe que tem lá 2, 3 filhos para dar mamar, trocar a fralda, dar comidinha, correr, não deixar cair. Uma mãe dessa vai ficar achando defeito? Está o tempo inteiro cuidando do filho. Esse é o nosso trabalho na igreja, cuidar de pessoas. Cuidar no aspecto como? Servi-los, ajudá-los a conhecer mais a Deus, a andar nos caminhos, estar junto, dar o ombro, estamos juntos, você não está sozinho, precisa de oração, precisa de algum socorro, a gente está junto. Quanto mais a gente estiver junto, mais nós começamos a viver igreja. Tem um outro versículo, que eu não li aqui, mas é Romanos 5,5, lá diz que nós somos o amor de Deus. Nós somos o amor de Deus aqui na terra. Não tem como as pessoas olharem para Deus e enxergar Ele fisicamente. Não tem como. As pessoas vão enxergar eu e você. Por isso que Jesus chega a dar 2 exemplos muito top lá em Mateus 5,16. Quando ele diz assim que nós somos o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. São duas situações que ele coloca ali. O que é o sal? O sal ninguém vê quando ele está ali na comida. Mas você sabe se tem sal ou se não tem. Já comeu? O pessoal fala comida de hospital, né? Que não tem sal. Viu como aquela comida? Mas que estranho, parece que não tem gosto. Já imaginou um cristão que não tem gosto? Misericórdia. Aquele cristão que diz, mas... Porque se o fruto do Espírito vai exalar daquela pessoa... Porque o fruto do Espírito, que é paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, a Bíblia diz, não tem lei. Se você está cheio do Espírito, você vai exalar esse fruto. Não é um fruto só. É tipo uma laranja com vários gominhos. Vai exalar todos eles. E aí, se eu ando no Espírito, eu vou exalar isso. Porque quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. A Bíblia diz em Gálatas 5,16. Amém? E aí o que o sal faz? Então se colocou o sal, ele dá sabor. E o que a luz faz? Dá direção. Apaga a luz aqui. Trevas. Então trevas é ausência de luz. Lá em casa está uma tribulação. Está faltando luz. Só isso. Quanto mais luz, menos trevas. Minha vida está um caos. Está faltando luz. Quanto mais luz, menos trevas. Amém? Porque trevas é ausência de luz. E sal? Está meio sem sabor. Essa vida, esse trabalho, essa família, não sei o quê. Está faltando sal. Quanto mais, então, o segredo não é mudar o casamento. O segredo é mudar os ingredientes que estão aqui dentro. Tenha mais intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, mais você exala. Mais você se torna esse agente de reconciliação. Mais você se torna esse embaixador aqui na terra. Está a fim de ser isso aqui na terra? Amém? Para isso nós precisamos entender como que a gente vai atrair as pessoas. O culto é uma maneira de atrair pessoas para Cristo? Sim, se nós recebermos bem as pessoas, se nós fizermos um trabalho aqui verdadeiro, autêntico, de amor, de transparência, servir as pessoas, é entender assim, vamos tocar, qual música eu vou servir melhor os irmãos? Não é qual música eu gosto, qual que tem mais ritmo, qual que é não sei o que está na moda, não, qual música eu vou servir melhor a minha comunidade? É assim. Eu vou dar um estudo aqui, escatológico, falando sobre, o que vai ajudar vocês? Eu tenho que trazer palavra que ajude você no dia a dia. Por quê? Porque não é o que eu quero. Tem que o melhor alimento para vocês. Compreende? Mas eu quero fazer não sei o que lá na... Mas vai ajudar a atrair pessoas para Cristo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para atrair pessoas para Cristo. Tudo. Nós vamos botar aqui uma letra. Qual a melhor maneira aqui que serve os irmãos que o Senhor vai trazer? Não é a maneira que eu acho. Nós vamos fazer uma rede social aqui da comunidade. Nós temos. Qual a maneira que a rede social pode levar mensagem de Jesus para as pessoas? Qual a melhor maneira? É essa? Então vamos fazer essa. Eu vou fazer foto, que nem o Lucas faz uma foto linda aí. Vou fazer foto. Qual a melhor foto que vai mostrar o amor de Jesus através desses irmãos para as pessoas? Nós vamos fazer um churrasco lá com toda a igreja.
Qual a melhor forma de fazer esse churrasco? Qual a melhor carne que vai atrair mais gente para estar lá junto? Apesar que quando fala de carne, é difícil o pessoal rejeitar, né? E nós vamos começar a fazer agora uma vez por mês. Uma vez por mês, reunir a galera dos grupos, ter comunhão, ter interação, para que você comece a realmente desfrutar dessa convivência. Amém? Nós precisamos disso, e quanto mais nós estivermos juntos, mais nós vamos sendo trabalhados e o Senhor vai lapidando cada um de nós. Amém? Tem tanta coisa que eu poderia falar aqui, mas eu quero parar aqui, porque eu tenho falado que eu não quero falar mais do que 30 minutos, porque senão depois vocês não gravam. Queria orar com você, fique em pé. Semana que vem nós continuamos isso. Casal ali, é a primeira vez? Segunda? Que benção. Casa de vocês. Eu que não tinha visto vocês. Ah, que legal, trabalham junto, que benção. Que benção, seja muito bem-vindo, viu? Não conhecia você ainda. Deus abençoe você e sua casa, poderosamente, em nome de Jesus. Que bom, queridos. Eu quero orar, mas eu não vou chamar você para vir aqui hoje. Eu quero orar assim porque eu sei que eu e você precisamos crescer como agentes de reconciliação. Você reconhece? Nós precisamos crescer como agentes de reconciliação. Então eu queria que você orasse comigo. Inclusive, os nossos queridos que servem aqui na música, orassem junto. Eu vou orar e você vai repetir comigo, porque eu não tenho dúvida que eu preciso crescer nessa área, como agente de reconciliação. Preciso me tornar mais craque na comunicação com as pessoas aí fora. Tenho negócios, tenho empresa, faço outras coisas e amo demais estar com as pessoas nos meus negócios. Amo mesmo, sou apaixonado por alguns clientes que eu tenho e pela maneira que estou ajudando eles. Tem um senhor, seu Hélio, talvez se ele vai escutar isso eu não sei, que é de Joinville, minha esposa sabe que ela me ajuda em oração. Deus está fazendo uma obra tão linda nesse cliente, um cliente de Joinville, um cara muito rico, gente. Pense em alguém rico mais do que isso. Mas precisando demais de desfrutar dessa alegria. E Deus está fazendo algo tão lindo na vida de seu Hélio. Tem 80 anos, 81. Ele me inspira, me ensina um monte de coisas assim dentro daquilo que a gente vai lá fazer as negociações, da vida, de tudo. E Deus está me dando a graça de compartilhar. Mas eu percebo que eu sou muito raso na maneira de compartilhar o amor de Deus sem ser meio religioso. Eu preciso amadurecer nisso. Então eu quero nessa oração que orar também por mim, para que Deus me dê mais sabedoria, como transmitir o amor de Deus aí fora, para que as pessoas não percebam que eu sou pastor, porque ser pastor é uma desgraça aí fora, com as pessoas que não conhecem Jesus, a maioria. Pensa que é pastor, todo mundo já se arma, todo mundo já fica assim meio armado, e já quer cuidar não sei o quê, já não quer falar palavrão, como se ele fica com medo do pastor. Eu não quero que tenha medo do pastor, eu quero que sejam meus amigos, para que eu possa mostrar o amor de Jesus para elas. Então para alguns o título, não a função, o título é uma desgraça. Sério, gente, é triste. Para alguns falou que é pastor. Eu vi nesse casamento, que daí depois que fiz o casamento, que souberam, antes de eu fazer o casamento, ninguém me conhecia, só os noivos, né? E mais um casal lá de padrinho. O restante ninguém me conhecia. Todo mundo brincando, zoando, falando e tal. E eu estava ficando amigo de um monte de gente. Assim que souberam que eu era o pastor que fui fazer o casamento, subi para fazer o casamento, pronto. Terminou o casamento, já mudou tudo. Todo mundo chegava com mais cuidado, já guardava o copo de bebida, aquele medo, como se eu fosse esculachar os caras, porque eles estavam com um copo de vinho, cerveja, sei lá o que fosse. Gente, eu não quero. Jesus, ele começa o ministério dele, vocês lembram onde? Numa festa de... Vocês sabem? Ele começou aonde? Uma festa de casamento. E o que ele vai lá fazer? Vinho. Deus não é contra essas coisas, gente. Deus é contra embriaguez, é contra gente que não tem domínio próprio, que não tem controle. Aí ele vai lá, transforma. Ah, mas aquele vinho era diferente. Tá bom, mas embriagava. Para quem exagerava, ficava bêbado. Não adianta ficar aqui teologizando essa discrepância religiosa que tem na sociedade. Vamos viver o que está escrito. A Bíblia explica a Bíblia. Então eu quero poder ser um agente de transformação na sociedade, na minha profissão, nas ações que Deus me permite, nas empresas que eu vou atrás de leilões. Eu quero chegar lá e as pessoas olhar para mim, nem no bom sentido da palavra, querido. Não que eu tenha medo de ser pastor, que elas não descubram que eu sou pastor,
para que eu possa testemunhar de Jesus como você testemunha. Eu quero testemunhar de Jesus com a minha vida, quero testemunhar de Jesus com o meu casamento, com os meus filhos, com a minha realidade, que as pessoas possam olhar, porque todos nós temos esse chamado, sermos agentes de reconciliação na terra. Então a minha preocupação não é como eu prego, é como eu vivo o que eu prego. Amém? Então eu quero poder exalar o amor de Jesus em todo lugar que eu vá, as pessoas poderem, como foi no médico, né? O médico disse assim, meu Deus, mas eu queria que o senhor ficasse mais aqui. Imagina o médico querendo que o paciente fique mais no consultório dele. Eu perguntei por quê? Não sei, dele me abraçou. O senhor transmite uma energia, e faz um bem. Eu fiquei tão bem depois que o senhor veio aqui. Veio do médico fazer eu ficar bem. Deus me deu a graça de ir lá e transmitir uma coisa boa para ele. Gente, isso é o amor de Deus. Que esse amor possa exalar em todos nós, amém? Possa exalar, que as pessoas possam perceber no colégio, você estuda ainda, né? No colégio, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu contexto, você possa exalar, as pessoas olharem assim, no que você tem. Por quê? Não sei, você tem um, que nem dizia o falecido governador de São Paulo, Mário Covas, ele ia na nossa reunião de pastor e falava, eu não quero falar aqui, é a única reunião que eu venho e eu quero participar só para receber essa áurea. Para quem não sabe, áurea, para a linguagem do espírita, áurea é uma unção para nós, para eles é uma áurea, mas é unção, é a graça de Deus. Era a maneira dele definir, porque como ele era espírita, ele falava uma áurea. Mas ele chegava naquela reunião de pastor e ele dizia, vocês têm uma atmosfera, tem um negócio tão bom, eu não sei te definir o que é, mas eu quero esse negócio. Que as pessoas possam conviver com você, dizer, eu não sei o que você tem. Chegar pro Lucas e dizer, Lucas, eu não sei o que você tem um negócio, que eu quero esse negócio. É chegar pro Anderson, não sei, chegar nos clientes dele, cara, eu não sei, eu ia negociar com o outro, mas vou negociar com você porque você tem um negócio que o outro não tem, quero negociar com você. E aí você começa a fechar toda semana negócio. Assim seja com o Ulisses, seja com Eli, seja com o Luiz, com a mãe, seja com cada um de nós. Amém? Que onde você estiver, as pessoas olham ali, meu Deus, mas o que tem esse Jefferson? Tem uma alegria, tem uma paz, tem uma atmosfera. Essa é a unção. Eu quero isso, eu quero mais. Se você reconhece que quer mais, ore comigo então. Então diga assim, Senhor Jesus, eu quero ser a expressão viva do teu amor, a começar na minha casa, com os meus familiares, com os meus vizinhos, onde eu trabalho, aonde eu estiver. Me ajuda, Senhor, a ser essa expressão viva do teu amor, da tua graça, para que pessoas sejam inspiradas a se reconciliarem contigo através da minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus.